Mais de 100 nações possuem esta força mundial transformadora. Democracia cristã. Nós somos a democracia cristã. A paz na terra acesa em cada manhã. Somos a Nação 27, somos do tamanho do Brasil. Democracia Cristã, 75 anos no Brasil. O deputado federal constituinte José Maria Imael, presidente nacional da Democracia Cristã, é um dos principais protagonistas dessa história de conquistas e superações. Salve democrata cristãs, salve democrata cristãos. Estamos radiantes nesta data e felizes em recebê-los aqui para que juntos revivamos um pouco desta história. História que a Fundação Democrata Cristã tem o orgulho de apresentar. Iniciando com a vibração da trilogia da glória e do dever, todos nós, dirigentes e militantes, temos 3 imensas e magníficas responsabilidades perante a democracia cristã no Brasil. Somos os herdeiros de sua história, somos os guerreiros do seu presente, somos os construtores de seu futuro. A democracia cristã, não como partido político, mas como filosofia, já estava presente na Europa desde o século XIX, alicerçada nos princípios da dignidade humana, colocando a pessoa como centro do processo político-social, unindo a liberdade e a justiça através dos valores da solidariedade. O grande mal não é a pobreza dos necessitados, mas sim a indiferença dos abastados e dos fartos. Este pensamento do padre Lebré, Louis Joseph Lebré, é a consciência viva desse princípio da dignidade humana, defendida pelos pensadores da democracia cristã, resistentes ao avanço do nazismo na Europa. Jacques Maritain, Emmanuel Moriner, Etienne Gilson e outros que conjugavam economia e humanismo unidos pelos laços do cristianismo. Economia, humanismo, cristianismo. Esta filosofia toma corpo como partido político em plena Segunda Guerra Mundial. Itália, bombardeada, destruída, palco do medo, fome e miséria. Neste triste cenário da capital mundial do catolicismo, em 1942, Alcide de Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão. Era a esperança que surgia. 1945. O democrata cristão de Gasperi, eleito primeiro-ministro, foi o grande líder da reconstrução material e moral da Itália no pós-guerra. Que porteranno alla vittoria della democrazia cristiana. Uma política reconstrutiva, política orgânica e reorganizativa. Essa esperança toma corpo e cresce pela Europa. E chega à Alemanha, também destruída pela guerra. Em 1945, quando Konrad Adenauer, sob a inspiração luterana, funda a CDU, União Democrata Cristã, renasce a fé de uma nação potência. O democrata cristão Adenauer assume como primeiro-ministro da República Federal da Alemanha e se reelege 3 vezes chanceler. Wir haben einen klaren Weg vor uns. Wir werden diesen Weg gehen. A democracia cristã se perpetua na Alemanha potência, chegando aos nossos dias com a primeira-ministra Angela Merkel, reeleita 4 mandatos consecutivos, liderando política e economicamente a reação às graves crises do velho mundo. Brasil, 1945. Mesmo distantes deste cenário do pós-guerra, sentíamos os reflexos dramáticos dessa tragédia mundial. Vivíamos política e socialmente em uma extensa crise de esperanças. O Brasil necessitava muito desta força transformadora. Nós, democrata cristãos brasileiros, temos o orgulho de termos recebido essa força mundial pelas mãos de um jovem negro, visionário, o mestre do direito do Largo de São Francisco, Cesarino Júnior, que juntamente com outros companheiros como Queiroz Filho, Monsenhor Arruda Câmara, Tristão de Ataíde e outros, fundam no Teatro Municipal de São Paulo, em 9 de julho de 1945, o PDC, Partido Democrata Cristão,
A flama de todos era a doutrina mundial que busca, como hoje, construir sociedades livres, justas e solidárias. Recém-fundada, a Democracia Cristã, já em 1946, elege para a Assembleia Nacional Constituinte 2 deputados federais constituintes, Manuel Vitor por São Paulo e Monsenhor Arruda Câmara por Pernambuco. Na efervescência política dos anos 40, 50 e 60, a Democracia Cristã brilhava com os nomes que escreveram a nossa história no país. Jânio Quadros se elegeu pelo PDC vereador em São Paulo em 1947, deputado estadual em 1950 e prefeito em 1953. O político e líder Franco Montoro nasce e se desenvolve na Democracia Cristã. 1950, eleito vereador da cidade de São Paulo, deputado estadual 1955, 2 vezes deputado federal, 1959 e 1963, ministro do Trabalho em 1962. Franco Montoro, líder da Democracia Cristã, preside nacionalmente o PDC de 1956 a 1965. Eu acho que o grande sentimento que me leva à vida pública está contido numa frase simples e antiga e conhecida. Não há quem sofra que eu não sofra também. Carvalho Pinto, governador de São Paulo em 1958 e ministro da Fazenda do Brasil em 1963 pela Democracia Cristã. E tantos outros líderes democrata-cristãos como José Richa, Ney Braga, Nelson Marquesan, Plínio de Arruda Sampaio e muitos outros. O Brasil é bicampeão mundial de futebol. Vamos comemorar. 1962. Motivado pela proposta humanística do PDC, o jovem gaúcho José Maria Emael, recém-formado pela PUC do Rio Grande do Sul em Filosofia e Direito, ingressa na Juventude Democrata Cristã em 1962, em Porto Alegre. Mas vive, em 1964, o clima do regime de exceção. 1965. O ato institucional número 2 extingue os 13 partidos políticos existentes, criando o bipartidarismo, Arena e MDB. O presidente nacional do PDC era o então deputado federal Franco Montoro. Durante 20 anos, acompanhei essa seiva transformadora, renascendo e fortalecendo democracias pelo mundo, reconstruindo economias, nações, potências e o Brasil privado dessa força. Se instale em todas as praças públicas o placar das diretas, para que o povo saiba, nos seus deputados e senadores, quem está com o povo e contra o povo. 1985, 20 anos depois, com a abertura política, temos de volta o pluripartidarismo. 1985. Renasce o PDC no Brasil, Partido Democrata Cristão, refundado pelo médico Jorge Coelho de Sá, do Rio de Janeiro, que convoca José Maria Emael para presidir o PDC em São Paulo. Missão: reconstruir o partido e ser o seu candidato à prefeitura da capital paulista. Foi um reinício difícil, mas muito especial, pois nos proporcionou disputar a primeira eleição direta para prefeito depois de 20 anos de prefeitos nomeados e disputar com nomes consagrados da política nacional. Devo a minha entrada à vida pública aos paulistas que me adotaram e aos paulistanos que acreditaram em minhas propostas e à genialidade de um companheiro, José Raimundo de Castro, autor do histórico jingle Emael, um democrata cristão. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. 1985. Nascia Emael, o democrata cristão, que apenas um ano depois, 1986, se elegia deputado federal, com uma expressiva votação, para ser constituinte por São Paulo, ao lado de mais 4 democratas cristãos de outros estados.
e Emael honrou sua participação na Assembleia Nacional Constituinte, destacando-se entre os 559 constituintes como um dos 15 com o maior número de propostas apresentadas, defendidas e aprovadas. 145 propostas, que o tornaram um dos mais destacados autores da Carta Magna vigente. Como prova inequívoca deste reconhecimento, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ao cunhar a medalha de honra comemorativa da Carta Magna para sintetizar a obra constitucional, no verso da medalha escreveu: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Este é o inciso 1º do artigo 3º, de autoria do constituinte Emael, que recebeu esta homenagem no Congresso Nacional nas comemorações dos 25 anos da Constituição. A OAB Nacional, em seu Salão Nobre em Brasília, realizou um evento comemorativo, em cuja mesa solene, entre ministros e autoridades nacionais do mundo jurídico, o único constituinte a integrá-la foi José Maria Emael. Também nas comemorações dos 30 anos da Carta Magna, o constituinte Emael foi um dos principais homenageados no Senado da República. A OAB São Paulo também homenageou Emael por suas conquistas constitucionais. Deputado, essa casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias nações. Esse é o Ulisses Guimarães. As quais são ressaltadas aqui pelos maiores nomes do direito. Na área tributária, por exemplo, pelo doutor Ives Gandra Martins. E aí tivemos um contato intenso com o deputado Emael, que, por conhecer profundamente o direito tributário, foi um autor de uma série de propostas, algumas delas eu também tinha feito na subcomissão de tributos, na minha audiência pública, e que tiveram aprovação por parte do Congresso. As propostas iniciais no que diz respeito aos princípios gerais e às limitações constitucionais do poder tributar, eu considero ainda hoje que foi o que melhor a Constituinte produziu para definir direitos fundamentais do contribuinte. Na opinião de um dos maiores constitucionalistas, Medalha Rui Barbosa, professor Dr. José Afonso. Bom, eu posso falar um pouco mais sobre a atuação do constituinte Emael, muito importante na construção de uma Constituição progressista. Tem vários textos dele aprovados na Constituinte, é sabido, além do artigo 3º, alguns artigos da defesa do contribuinte, dispositivos da defesa do trabalhador, vieram realmente da atuação do constituinte Emael. Em 1990, São Paulo reelege o deputado federal Emael. São Paulo me reelegeu. E o PDC, com 22 deputados federais, ingressa na década de 90 com uma forte bancada democrata cristã na Câmara Federal. E mais, 4 senadores, dezenas de deputados estaduais, centenas de prefeitos e milhares de vereadores. Éramos, novamente, uma das maiores forças políticas do país. Tenacidade, fé e superações. Esta é uma marca da nossa história e dos nossos verdadeiros líderes. Democracia cristã. Como essa força política nacional sofre sua segunda tragédia? Refundada em 1985, apenas 8 anos depois, em histórico crescimento nacional em 2 eleições gerais, a democracia cristã é destruída pela segunda vez como partido político, através de uma decisão completamente equivocada da então Direção Executiva Nacional. O PDC funde-se ao PDS. Estava em meu segundo mandato na Câmara Federal. Como presidente estadual do PDC em São Paulo, resisti, tentei impedir de todas as formas essa tragédia. Na madrugada de 3 de abril de 1993, impetrei o mandato de segurança junto ao TSE contra a fusão. 9 horas da manhã, sozinho na oposição,
ingresso no plenário da Câmara dos Deputados, para acompanhar a democracia cristã até o seu final. À medida que as horas passavam, a sensação da perda crescia. 15 horas. A convenção já caminhava para o seu final. Era inevitável a perda. Em um pedaço de papel, escrevi o que a alma ditava. Velo nesse momento. 15 horas da tarde do dia 3 de abril de 1993. Solitariamente. A imensa, triste e também solitária agonia da democracia cristã, do Partido Democrata Cristão em nosso país. Em 1965, foi a mão fria do regime militar que ceifou-lhe a vida. Hoje, 1993, são os seus próprios dirigentes que lhe cortam a existência, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer, no próximo amanhã, será eterna. E ela renasceu. Eu e mais 114 companheiros refundávamos a democracia cristã no Brasil e acrescentamos a sigla PDC-US, fortalecendo o compromisso com a justiça social e a solidariedade. Nascia o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. PSDC, quantas maneiras já tivemos de vencer. E vencemos. Aceitamos o desafio da reconstrução nacional da democracia cristã. Uma obra de poucos, mas verdadeiros gigantes que saíram pelo país sozinhos, mas com a missão de conquistar estados, cidades, filiados, líderes. Hoje, chegando aos 25 anos, somos a Nação 27. Somos do tamanho do Brasil, 2.200 cidades, mais de 200 mil filiados. Disputamos todas as eleições municipais, estaduais e concorremos à presidência da República 5 vezes, na difícil, mas importante missão de mostrar ao Brasil que a democracia cristã está viva, atual e superando obstáculos e barreiras, com uma história de vidas limpas. A Nação 27 Mulher tem em sua trajetória de 10 anos uma importante marca nacional. Já representamos 44% do universo de mais de 200 mil filiados. Somos 88 mil democratas cristãs. Somos 55 vereadoras, inclusive 3 em importantes capitais, 2 prefeitas e 1 deputada estadual. A democracia cristã do Brasil se alia internacionalmente às mais de 100 nações que possuem partidos democrata-cristãos, organizados e membros da IDC, Internacional Democrata Centrista, fundada como Internacional Democrata Cristã. Somos, desde 2015, reconhecidos e filiados da ODICA, Organização Democrata Cristã da América. Fundado en los valores del humanismo, que ya lo decía yo, y el cristianismo, para la felicidad de los hombres y las mujeres en esta tierra y en este tiempo en que nos toca vivir. Ese es el sentido profundo del surgimiento de la democracia cristiana en Brasil y en América Latina. Parabéns, líderes da democracia cristã em todos os municípios do nosso imenso Brasil. Querido presidente, un gran abrazo, todo mi cariño. Para mí será un gran honor poder compartir con ustedes, queridos amigos, vuestras celebraciones del año 2020 con la celebración de los 75 años de la vigencia, del tremendo rol que han jugado líderes de inspiración democrática cristiana de Brasil. Com esta história, com esta imagem e reconhecimento internacional, em 2017, a Executiva Nacional do PSDC, Partido Social Democrata Cristão, em uma convenção realizada em São Paulo, aprovou a nossa denominação partidária definitiva, Democracia Cristã DC.
Como mais jovem presidente estadual da Democracia Cristã de Mato Grosso e presidente nacional do Movimento DC Jovem, convido a todos os jovens a assumirem a bandeira da renovação política brasileira. Nós jovens que fomos às ruas do Brasil empurrando nossos protestos e aspirações por um país ético e transparente, temos na Democracia Cristã vidas limpas. Aqui podemos construir o Brasil que queremos no presente e não sermos o eterno país do futuro. Temos o nosso presidente nacional da Democracia Cristã, José Maria Emael, a convicção dessa proposta colocada em debate nacional, transmitido ao vivo por rádio e televisão. O Brasil que temos não é livre, não é justo, não é solidário. Violência dia e noite, matando nossos jovens. Saúde pública desumana, ausente, indiferente, pacientes em macas, homens e mulheres misturados, amontoados nos corredores de hospitais. Uma educação pública incapaz de preparar nossos jovens para enfrentar os desafios e se realizarem como cidadãos. Uma política externa meramente ideológica, afastando o Brasil das rotas do desenvolvimento. Um sistema tributário perverso, que esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Este é o Brasil que temos. Com esta estrutura partidária, elegemos 11 deputados estaduais e voltamos à Câmara dos Deputados em Brasília. Disputaremos as eleições municipais de 2020 com uma força nacional de mais de 2.000 municípios, que elegeram em 2016 416 vereadores em 24 estados, sendo 19 vereadores em 14 capitais, sendo um o presidente da Câmara Municipal de Belém, no Pará, e o outro presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Paraíba. Com esta estrutura partidária nacional, podemos afirmar que estamos vivendo a perpetuação da democracia cristã no Brasil. Não existe barreira que possa vencer a consciência da nossa força. Esse documentário é uma realização da Fundação Democrata Cristã do Brasil. A informação e formação de líderes da nossa causa mundial. Democracia Cristã, rumo aos 75 anos de Brasil. Tão forte foi o tempo que passou. Tão intenso o tempo que vivemos. Tão promissor o novo tempo que virá. E estamos apenas começando. Somos a nação 27, tome partido por nossa gente. 27 é do tamanho do Brasil.